também. E o relato de hoje, o primeiro relato de hoje é este: a vida de um contatado. É um moço que nos conta. Olá, Ana, olá, assombrados. Para os assombrados eu me chamo fulano, mas Ana, você pode me chamar de fulano. Creio que não vá citar nomes, mas se eu citar, você verá que estarão trocados. Estarão trocados, então, tá. Sou fã há 5 anos do canal, porém há mais ou menos 2 anos acompanho seus relatos, Ana. Confesso que no início eu só acompanhava os vídeos do Matheus, porém hoje em dia não sei dormir sem deixar os seus relatos ao fundo na minha TV, e às vezes até chego a sonhar com eles. Ai, credo. Bem, assombrados, deixando a tietagem de lado, vamos ao que interessa. Tenho 23 anos e já vivi de tudo um pouco dentro do meio sobrenatural. Tudo, creio eu, devido à minha mediunidade. Pretendo usar do canal Assombrado para contar algumas dessas histórias para vocês, mas hoje quero que vocês conheçam o que tem de mais frequente na minha vida: os contatos com seres de outro planeta. Simples assim. Desde que me entendo por gente, eu lembro que o assunto alienígenas e discos voadores me desperta curiosidade. Gostaria de contar 2 relatos, os quais classifico como mais impactantes até hoje. A primeira experiência que me lembro envolvendo tais seres foi aos 9 anos de idade. Eu e toda a minha família, pais, irmãos, primos, tias e avós, viajamos para o interior do Ceará, para a casa de um tio-avô meu. Chegamos e fomos recebidos, e no segundo dia, a mulher do meu tio-avô, que se afeiçoara muito a mim, pediu que o marido fizesse para mim um balanço em uma árvore que havia em frente à casa. E eu, brincando no balanço, um certo momento da tarde, sozinho naquela parte da propriedade, comecei a sentir, próximo a mim, várias presenças. Porém, olhava para os lados e não via ninguém. Daí comecei a ouvir passos na floresta. Eu, medroso do jeito que era, corri para dentro de casa e não saí da presença da minha mãe. Aquele dia anoiteceu e todos fomos dormir. Naquela época, a casa desses meus parentes não possuía energia elétrica e era totalmente isolada em meio à mata, tendo como cidade mais próxima um pequeno vilarejo a 20 minutos a pé da pequena casa. Haveria uma festa naquele lugar a qual todos fomos, caminhando em meio à estrada, iluminada somente pelo luar. Ao voltar por volta das 10 da noite, avistei em cima de uma árvore uma criatura, sentada em um galho, olhando enquanto caminhávamos. Corri então para frente e me segurei no braço do meu pai, imaginando eu que ele não acreditaria em mim. Então nada falei, apenas segui viagem. Por fim, chegamos na casa, todos se banharam e logo cada um deitou em suas redes e dormimos. Agora que o pior acontece, Ana. Por volta das 4 da manhã, pelo menos não é 3 da manhã, né? Por volta das 4 da manhã, como de costume, a mulher do meu tio levantou-se, pôs a água do café no fogo, a lenha e foi até o chiqueiro para alimentar os porcos. Quando de repente ela volta correndo aos gritos, entra em casa e tranca as portas. Todos na casa acordam ao som de seus gritos e se dirigem até ela, que estava na cozinha. Ana, a minha tia-avó, estava pálida, estática. Ao se acalmar, ela nos contou o que viu. Disse que estava alimentando os porcos e sentiu um vento muito forte entre as árvores. Quando ela se virou, viu uma luz azul por trás das árvores e de repente essa luz apagou e se acendeu em cima de sua cabeça. Ela disse que sentia um calor, como se estivesse em meio ao nada. Como se estivesse em meio ao nada ao meio-dia, quando o sol está em seu calor máximo. Ana, todos ficamos apavorados. Nos olhávamos sem entender nada, porém voltamos todos para nossas redes e tentamos terminar aquela noite.
Passaram-se uns 20 minutos e começamos a ouvir um vento muito forte que balançava as árvores. Lembrando do que tinha acontecido há pouco, todos rapidamente se levantaram e se juntaram na pequena sala da casa. Acendemos um lampião e, assombrados, pasmem, a casa inteira se iluminou com uma luz que ultrapassava as telhas. Essa luz começou então a dar voltas ao redor da casa. Víamos os seus raios passando pelas janelas, pelas brechas das portas e foi aumentando sua velocidade, dando voltas ao redor da casa, até que se dirigiu ao teto novamente e foi sumindo até se apagar de vez. Ficamos todos em pânico. Minha mãe, minhas tias e a minha avó rezavam incessantemente. Meu pai e tios não sabiam o que fazer. Coragem para sair e olhar, ninguém tinha. Então, já com o dia claro e depois daquela experiência nada agradável, foi de comum acordo anteciparmos o fim da viagem. Fizemos as malas, agradecemos pela recepção e voltamos para casa. Desde então, Ana, tenho tido sonhos com naves e avistamentos. Mas aos meus 18 anos de idade, os sonhos mudaram. Comecei a sonhar com voos, com seres ao lado da minha cama. Certa vez me recordo de acordar no meio da noite e poder ver 4 silhuetas de mais ou menos 1,20 m de altura ao redor da minha cama. Após isso, só me recordo de ter voltado a dormir. E no outro dia, ao acordar, me perguntar: teria sido aquilo um sonho ou foi real? Hoje sei bem o quanto isso foi real. E isso me leva à segunda experiência impactante. Em uma noite que não me lembro bem o dia e o mês, fui dormir na casa do meu namorado. A casa dele era pequena e ele dormia em uma cama de solteiro. Então, nas vezes que eu ia para lá, ele colocava o seu colchão na sala e eu dormia em uma rede sobre o colchão. Ficávamos vendo filmes até o sono chegar e depois dormíamos. Ele gostava de deixar a porta da sala aberta para a brisa do jardim entrar e o ambiente ficar arejado. Então, Ana, comecei a sentir uma presença. Porém, como estava acompanhado dele, resolvi ignorar e me senti seguro caso algo acontecesse. Fato, né? Eu tenho 1,90 m de altura e ele tinha apenas 1,65 m. Pela lógica, o grandalhão aqui é que tinha que proteger os dois, né? Voltando aos fatos, Ana, eu dormi, de repente me vi em uma sala escura e em cima de mim uma luz e um véu. Me senti tocado por alguém e sentia em mim prazer, como se estivesse em meio a uma relação sexual. Então fechei os olhos e me entreguei àquele momento, achando eu que estava tendo, sei lá, um sonho erótico com o meu companheiro. Quando em certo momento... Peraí, me perdi aqui. Quando em certo momento toquei no que seria a sua cabeça e entrei em pânico quando senti que aquela não era uma cabeça normal, não tinha cabelos, era lisa, fria, era totalmente careca e espantado abri os olhos. Ana, eu vi em minha frente um ser de tom pastel, com olhos escuros, um pequeno buraco no lugar da boca. Eu estava tendo relações com aquele ser. Quando fui gritar, eu acordei na minha rede, com aquela sensação que estava caindo de algum lugar. Senti minhas costas batendo no pano da rede. Acordei meu namorado aos tapas, que assustado me perguntou o que houve. Ordenei que ele fechasse aquela porta e que nunca mais, quando eu estivesse lá, dormisse com a porta aberta de novo. Me apertei junto a ele naquele colchão apertado e depois de me acalmar, voltei a dormir. Claro que não contei para ele que eu sonhei que eu estava, no rala e rola com um ET, mesmo sabendo enojado que aquilo não foi só um sonho. Ana, hoje em dia, vivo convicto que sou um contatado. Os sonhos não deixam de ocorrer.
Fecho meus olhos e sei de cor como é todo o meu bairro visto do céu. É como se eu já tivesse sobrevoado ele durante as noites. Em algumas noites, sinto ao lado de fora do meu quarto presenças, e nessas noites sei que serei levado. Apenas busco acalmar a minha cabeça e torcer para não lembrar de nada no dia seguinte. Eu não sei o que eles querem de mim, nem qual importância tenho para eles, ou qual importância tenho para eles quererem os meus genes, mas hoje convivo com eles, convivo com eles sem me questionar mais tais fatos. Como disse, tenho mediunidade avançada, tenho sonhos proféticos, sinto coisas que acontecerão comigo e com pessoas próximas, consigo entender as pessoas e decifrá-las só em trocar poucas palavras ou em olhar em seus olhos. Sinto energias em pessoas e lugares e consigo interferir em ondas eletromagnéticas em aparelhos eletrônicos. Não sou um super-humano, mas não me considero um encarnado normal. Um beijo para você que me conta as mais fascinantes histórias de ninar todas as noites. Para o Matheus e para os pequenos da próxima geração do Assombrado, assombrados, nos vemos em meus próximos relatos. Espero ter mostrado às pessoas que elas não estão sozinhas. Existem muitos de nós por aí, contatados. Eu também acho. E aí eu fico pensando, será que isso ele é levado a olhar por cima por uma nave, ou ele projeta, ele sai do corpo e ele tem essas experiências projetado, entendeu? E aí, mais uma questão, os ETs também lidam com a gente no astral? E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Aqui, ó, possessão em Dublin. Possessão em Dublin, Irlanda. Vamos ver. Todos os nomes estão trocados aqui. Ele disse aqui, um moço. Olá, Ana e Matheus. Segue em anexo o relato que aconteceu comigo aqui em Dublin, na Irlanda. Vamos lá. Olá, Ana. Meu nome é fulano e vou lhes contar o que aconteceu comigo quando cheguei em Dublin, na Irlanda. Como você já sabe, a Irlanda é um país muito antigo. Teve inúmeras guerras e já passou por situações de miséria, onde muitas pessoas morreram de fome, The Great Hunger. Sendo assim, a Irlanda é considerada um país assombrado. Cheguei aqui no começo de 2016, vim como intercambista estudar inglês e estou aqui até hoje. Nos primeiros dias em Dublin, tudo é muito corrido, pois temos que encontrar moradia, abrir conta no banco, tirar o visto e começar as aulas. Consegui encontrar moradia em um flat onde viviam mais 6 pessoas. Sim, é muito comum dividir um apartamento com 6, 7 ou até mesmo mais pessoas para baratear os custos. Sim, gente, o custo de moradia em Dublin tá alto. Eu ouvi dizer que a galera divide até cama. Tipo, você paga e você divide uma cama de casal com uma pessoa ali para poder... É lógico, depende também, quanto mais assim no centro de Dublin, mais caro, né? Um pouquinho mais para fora, mas não é muito barato não a moradia lá. Enfim, após me mudar para a nova residência, eu tive sorte de fazer amizade com todos os meus flatmates. Eu dormia em um quarto com 2 beliches, ou seja, éramos 4 pessoas em um quarto super pequeno. Algum tempo após eu me mudar, passei a ter pesadelos, mas nada que chamasse a minha atenção. Poderia ser a mudança radical que a minha vida tinha passado, outra língua, outros costumes, um frio de doer, enfim, outro país. Todos esses fatores poderiam estar refletindo em meu sono. Ao passar dos dias, os pesadelos foram se intensificando e se tornando cada vez mais macabros.
Em uma noite, lembro-me de estar sonhando que algum ser estava me enforcando. Eu estava com a respiração ofegante. Era difícil de respirar e eu gritava de agonia e desespero. Quando abri meus olhos, vi um vulto negro em cima de mim e ele estava com as suas mãos ao redor do meu pescoço. Eu gritei e quando levantei a minha cabeça, o vulto se desfez na minha frente. Tentei me acalmar e voltar a dormir, mas quando olhei para perto do espelho, lá estava aquela sombra negra, parada ali, em pé. Espelhos. No dia seguinte, meus flatmates vieram me perguntar o que tinha acontecido, pois eu tinha gritado a noite toda. Mas nenhum teve a capacidade e coragem de me acordar, pois ficaram com muito medo. Passaram-se meses e os pesadelos eram constantes. Eu acordava diversas vezes gritando, fadigado e muito assustado. O ápice de tudo isso foi quando, em uma noite, eu estava tendo um pesadelo no qual um demônio tentava me possuir. No sonho, aquele ser vinha para cima de mim e eu tentava orar, pedindo a ajuda de Deus para que aquilo não me possuísse. Infelizmente, as minhas preces foram em vão e eu fui possuído. Em seguida, minha voz engrossava e já não era mais eu quem falava. Era o demônio que ria e se vangloriava por ter conseguido o que ele queria. Ainda no sonho, lembro-me de levantar da minha cama, eu durmo na parte de baixo do beliche, e ir em direção a outra beliche, onde dormia o meu flatmate. Eu fiquei ali parado com a cabeça baixa, mas olhando fixamente para ele. Depois disso, acordei com alguém me chamando e balançando a cama para eu despertar. No dia seguinte, acordei cedo e fui trabalhar. Quando estava a caminho do serviço, o meu flatmate ligou-me e eu contei sobre o pesadelo que havia tido. E ele ficou assustado e disse que conversaríamos em casa. Ao nos encontrarmos em casa, ele me disse que o pesadelo que tive não foi apenas um simples pesadelo, que realmente aconteceu tudo aquilo que eu inocentemente achei que era um pesadelo. Ele me disse que me ouviu sussurrando algo que parecia uma oração. Em seguida, ele disse que a minha voz engrossou e eu ria e dizia coisas que ele não conseguia entender. E quando no sonho eu me levantei e fiquei olhando para ele, eu realmente me levantei e fiquei lá parado, olhando para ele. Ele me contou tudo isso com lágrimas e era visível o seu medo. Após esse episódio, eu me mudei de casa. Os pesadelos diminuíram, mas a pessoa que me substituiu em minha vaga passou também a ter pesadelos e paralisia do sono. Isso e muitas outras coisas acontecem naquela casa, mas deixo esses causos para um próximo relato. Muito obrigado, Ana. Espero que consiga entender o que escrevi, pois meu computador está com a ortografia em inglês. Eu sei, é um saco escrever nesses teclados. Então, pode ser que falte pontuações e acento. Não, tá ótimo. Um beijo, amo o canal Assombrado. PS, fiquei muito triste de não vê-los quando vieram aqui em Dublin. Venha nos visitar de novo. O friozinho já começou. Uma delícia. Quem sabe a gente volta. Um beijo para você. Muito obrigada. Então, como ele disse, lá é muito antigo. Muito antigo. Muita coisa já aconteceu por lá. Já passaram por muitas tragédias também, sofrimento como a fome lá. E as casas, os lugares, né, as próprias casas, talvez sejam antigas, se não as casas, o solo, o local. Então, muita coisa deve ter por lá, muito resquício, né? E vá saber o que aconteceu nessa casa, porque pelo jeito, então, é a casa, né? E por que só quem tá na parte de baixo do beliche? Ou é os beliche também da vida, né? Beliche assombrado. Laia. Que legal. Que legal não é nada legal. Imagina, além de você estar passando por todo esse estresse, toda essa mudança na sua vida, e você tá sozinho lá e você começa a ter esses pesadelos de que tá possuído. Meu Deus do céu, credo.
Ah, deixa eu anotar aqui que eu li. Bom, vou ler esse aqui também, que eu agora quero ver a derrota da Maledite. A Maledite derrotada. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulana. Os nomes estão trocados, então pode ler sem medo. Quero começar dizendo que amo muito seu canal e que sou uma adolescente cheia de acontecimentos sobrenaturais banais, graças a Deus. Isso se tornará outros relatos. Bem, vou tentar resumir o máximo que eu puder esse acontecimento, então novamente torno a dizer que os nomes estão trocados. Eu sempre fui muito quieta na escola. Andava com pessoas que eu achava que gostavam de mim, mas só estavam comigo pois eu era muito sozinha. Isso tudo em 2017. Os anos na escola foram muito difíceis para mim, até que a Maledite chegou. Eu fiz amizade com ela de imediato, pois ela também sofria como eu. No começo foi muito difícil, mas depois passou essa onda de bullying conosco. Ela ia na minha casa, ela comia na minha casa, ela dormia lá e até usava as minhas roupas. Éramos um trio. Eu, a Maledite e outra moça que se afastou de nós. Inseparáveis, só que as duas eram mais grudadas. Inseparáveis, só que as duas eram mais grudadas ao ponto de me excluírem às vezes. A outra moça e a Maledite, é isso? Mas depois essa outra moça se afastou, é? Através da Maledite eu conheci outra amizade, falsa também. Mas mantivemos essa amizade por um longo tempo. As duas se falavam mal, ou as duas falavam mal, não sei. As duas se falavam mal uma da outra, não sei, brigavam. Era extremamente tóxico para mim. Assim, a outra amizade se afastou da Maledite e logo eu, quando fui trocada novamente, não tô entendendo, gente. Peraí. As duas se falavam mal, brigavam, era extremamente tóxico para mim. Assim, a outra amizade se afastou da Maledite e logo eu, quando fui trocada novamente. E se afastou de mim, é isso também? E aí eu fui trocada novamente? Não entendi. Eu sinto que a minha própria companhia é minha melhor amiga. Enfim, como a gente diz, né? Antes só do que mal acompanhado. Enfim, quando foi 2020, eu comecei o primeiro ano do ensino médio e comecei a fazer um curso que a escola disponibilizou. E lá eu conheci um namoradinho. Começamos a namorar e é aí que a Maledite entra. Ela ficou furiosa quando eu comecei a namorar. Ficou extremamente esquisita comigo e ficava dizendo para esse namoradinho que talvez era bom ele ver meu celular. Na época eu falava com um ex-namorado, mas éramos amigos. Não fazíamos nada fora do comum, que inclusive ele até ficou muito feliz por eu ter encontrado alguém. Ana, ela, a Maledite, envenenou meu namoradinho. E ele passou a ser possesso comigo. Quando eu dizia que eu ia na casa do meu melhor amigo fazer um trabalho com ele, ele apertava minha mão quase que quebrando. Ficou extremamente violento comigo e eu fui terminar com ele. Isso aí, termina logo. A Maledite foi mandar mensagem para ele toda oferecida, oferecendo o ombro para ele chorar ou para ele, sei lá, desabafar. E eu saí como vilã ainda da história. Passou um tempo e encontrei as minhas almas gêmeas na amizade. Somos inseparáveis e é uma amizade de outra vida. Todo mundo se ama, se suporta e ninguém é falso. E acabamos deixando a Maledite de lado, pois soubemos que ela falou algo tão terrível da gente que a mãe de umas amigas minhas proibiu ela de entrar na casa dela. Proibiu a Maledite de entrar na casa dela. Eu fiquei pasma. E passou um tempo, o pessoal da nossa igreja pediu pra gente dar mais atenção a ela. Ana, foi a pior decisão. Ela ficou tão rebelde, ela raspou o cabelo todo para chamar atenção, disse que estava namorando uma garota, e quando perguntamos para aquela garota que ela disse com quem estava namorando, ela desmentiu.
Ela inventava amizades falsas, pegava fotos de pessoas sem permissão para colocar no status dela e dizer que são suas amigas, jogando indireta pra gente, dizendo: esses sim são os meus amigos de verdade. Um tempo mais tarde eu soube que a avó dela dizia várias coisas de mim, que eu era uma má influência para a neta dela, que eu não parecia ser o que eu era, que eu não dava um testemunho digno de crente. Eu fiquei em choque, porém já esperava. Afinal, ela também não era a mãe ou a avó dela, não sei o que, também não era flor que se cheire, a avó. Ana, ela estragava todos que vinham falar com a gente na igreja. Estragava? Principalmente os rapazes. Falou mal da comida da minha avó, enfim. E isso eu não admito. Peguei meu telefone e falei muitas coisas para ela. Eu me mudei de cidade, mas ainda vou às vezes ver as minhas amigas. E a Maledite se casou com um velho de 50 anos. Não que quem tem 50 seja... Mas assim, pelo que ela tá falando, a Maledite estudava com ela. A Maledite, se bobear, é menor de idade ainda, gente. Casou? Bom, sofreu agressão por parte dele e eu estendi a mão a ela novamente. Eu estendi a mão a ela e novamente fomos enganadas. Mas agora esse cara com quem ela casou foi preso e agora ela vive sozinha com a avó dela de novo. Nem sai mais na rua e vive inventando gravidez falsa, pois já se passaram meses e nada desse bebê aparecer. Olha, eu quero agradecer por ler o meu relato e me desculpa se ficou grande. Gente do céu, é tão nova e já é perturbada. Então, isso daí, se você dá uma garimpada na vida dessa menina, olhar os pais ou a situação, alguma coisa, você vai encontrar muita coisa para chegar nesse ponto dela aí. Só que isso teria que ser trabalhado quanto antes, acredito, né? Psicologicamente falando, porque senão ela mesma vai se dar muito mal na vida, vai criando uma cabeça perturbada, errada com as coisas. Cantarolando 1, 2, 3. Oi, Ana, os nomes estão trocados, vou te contar o meu relato. É um moço que nos conta. Quando eu era pequeno, os meus pais me deixavam aos cuidados do vizinho, principalmente uma velhinha com peculiaridades estranhas. Muitas principalmente com uma velhinha com peculiaridades estranhas, muitas das quais pessoas relacionadas à bruxaria. Mesmo assim, os meus pais saíam e eu dependia fortemente dela. Para mim, era um dos pesadelos mais horríveis, já que da minha casa eu não conseguia pregar o olho por causa da série de ruídos inexplicáveis e eu sempre ouvia pode ser corretor automático, não tô entendendo. Eu sempre ouvia não sei o que lá da casa dela e especialmente uma canção terrível que ela repetia uma e outra vez para acompanhar os seus passos. 1, 2, 3, você me ouve, mas você não me vê. 4, 5, 6, você não vai me encontrar. 6, 8, 9, estou mais perto do que você pensa. Tipo a musiquinha do Fred Krueger. Eu me senti, então, espreitado. Olhei em volta, observei em todos os cantos. Eu queria me esconder, mas era praticamente impossível. É bem sabido por todos que debaixo da cama ou do armário havia monstros.
E esses eram os melhores esconderijos. Isso é relato ou é trecho de alguma coisa? E esses eram os melhores esconderijos. Eu não me sentia segura em casa porque a velha cantarolava a mesma melodia durante todo o dia. E eu os ouvia porque ambas as casas tinham uma parede comum. Com o passar do tempo, eu cresci e o medo se tornou menor. Até que uma noite, enquanto caminhava do trabalho para casa, um apito ecoou na rua escura que eu passava. A melodia parecia familiar. Mas eu não conseguia lembrar exatamente, até que os assobios se tornaram palavras. 1, 2, 3, você me ouve, mas não me vê. O sangue do meu corpo caiu da cabeça aos pés, causando um peso tão grande que era impossível me mexer. Fui pregado no chão, ouvindo quando um par de passos se aproximava das minhas costas. 4, 5, 6, você não vai me encontrar. O mesmo terror que me paralisou me deu o impulso de fugir, quase voando, até chegar na minha casa. Lá tive um ataque de risos e me senti um pouco bobo fugindo das lembranças da minha infância. Então, depois de respirar fundo, continuei com a minha rotina, ouvindo primeiro as mensagens na secretária eletrônica. A única mensagem era da minha mãe, pedindo para comparecer ao funeral da velha senhora. Naquele momento, eu não conseguia parar os calafrios que estavam subindo, eletrificando meu corpo inteiro ao mesmo tempo. E, para minha surpresa, ouvi novamente. 6... 7, 8, 9. Estou mais perto do que você pensa. Mas isso não é relato, né? Acho que não sei, o meu faro me diz que não. Bom, E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. visão de um futuro próximo. Vamos ver. Olá, Ana. Maravilha, linda. Tudo bem? Esse relato que vou contar aconteceu comigo em 2016. Me lembro até hoje o dia, mês, ano e a hora que isso aconteceu. Bom, vamos ao acontecimento. Eu estava deitada no sofá, mexendo no celular e ouvindo Legião Urbana no rádio. Era 5h35 da tarde e de repente ouvi uma discussão acalorada na rua. Como boa fofoqueira, levantei para ver quem estava brigando. E ao chegar na janela, vi que um casal de vizinhos estavam discutindo feio. Usavam palavras de baixo calão ao se referir um ao outro. A mulher dava uns empurrões no cara e ele tentava segurar seus braços. E a cada 10 palavras que eles falavam, 9 eram vai se danar, filho danar, vadia e tudo mais. E daí para pior. Só que o que era estranho é que ao olhar na janela, apesar de ser 5h35 da tarde, eu via a rua escura como se fosse umas 11 horas. Enquanto eu olhava a briga, em algum momento meu celular tocou e eu olhei para trás para ver quem estava me ligando. Meu celular estava no sofá. Fui até vi a rua escura como se fosse 11 horas. Enquanto eu olhava a briga, em algum momento meu celular tocou e eu olhei para trás para ver quem estava me ligando. Meu celular estava no sofá. Fui até o celular e atendi. E ao voltar para a janela, não tinha mais briga. E o dia ainda estava claro. Fiquei um tempo olhando para a janela sem entender nada. Até que os gritos da minha mãe no celular me chamou a atenção e eu voltei a falar com ela. Depois que a minha mãe desligou, voltei a deitar. Continuei mexendo no Facebook, ouvindo música, as horas foram passando, eu lanchei, belisquei, jantei, fui tomar banho às 8 da noite. Minha mãe chegou do trabalho e depois de tomar banho, sentou no sofá para jantar e assistir a novela, quase dormindo como sempre. A novela acabou e eu fui lavar a louça da janta, enquanto minha mãe estava dormindo no sofá, como sempre.
Estava eu passando esponja com sabão nos pratos quando de repente houve uma discussão acalorada. Gelei na hora que eu ouvi. Fui correndo até a sala e minha mãe também, como uma boa fofoqueira. Puxei minha mãe. Estava com a cortina fechada, estava olhando pela janela e meus vizinhos estavam discutindo. Eles estavam usando as mesmas roupas, estavam fazendo os mesmos gestos, soltando os mesmos palavrões. Fiquei parada ali percebendo que tive a visão do que estava para acontecer. Foi uma discussão tão feia que deu até polícia. Não por causa da brigaiada, mas sim porque estava incomodando os outros vizinhos. E é isso, Ana. Obrigada por ler meu relato. Amo muito vocês. Beijos nos fofinhos. Ana, peraí. PS1, Ana, lembra que eu falei em um dos relatos do meu vizinho do meu vozinho de 103 anos? Ele faleceu ontem, morrendo aqui por dentro. Gente, 103 anos, mas ó, viveu bem. Que ele esteja bem onde estiver, mas agora ele está livre do corpo de velhinho, né? De 103 anos. Mas meus sentimentos, mas ore por ele. Uma oração é sempre bom. Tá? Esse daqui é curto mesmo. Vamos ver. A gata e o peixe. Parece história daqueles contos sabe? Contos de contos de fadas, né? A gata e o peixe. Vamos ver. Olá, Ana. Me chamo Fulana, como todos. Tenho 45 anos e moro no interior do Rio Grande do Norte. Esse é o terceiro relato que escrevo, mas os 2 primeiros nunca foram lidos. E esse relato não tem nomes. O relato que vou contar aconteceu em 2008. Eu estava grávida de 5 meses da minha única filha. Bem, no dia em questão, já eram umas 4 da tarde, quando me deu uma vontade enorme de comer peixe. Como moro em uma cidade pequena, o peixe fresco só era vendido pela manhã no mercado da cidade. E a vontade não passava. Então chamei minha vizinha, que era minha amiga também, e perguntei se ela tinha peixe que pudesse me dar ao menos um pedacinho, pois eu estava desejando comer. Ela lamentou e disse que não tinha. Meu marido já estava ficando até preocupado, pois afinal eu estava grávida e sabemos que não é bom passar vontade assim. Quando depois de mais ou menos 1 hora que eu tinha falado com a minha vizinha, ela me chama. Cheguei onde ela estava, então ela me mostrou um peixe de tamanho médio, já tratado e limpo, no ponto assim de ser preparado para comer. E falou: Fulana, eu estava na cozinha quando minha gata chegou com esse peixe, soltou na porta e miou. Eu peguei, olhei, olha, tá fresquinho, acabou de ser tratado. Tratado é quando se limpa o peixe todo para ser consumido, sabe? E ela falou, você quer? E eu respondi de imediato, eu quero sim, é justamente o que eu estou desejando. Recebi de bom grado, dizendo obrigada à minha vizinha, com o coração grato a Deus e à gata, um lindo instrumento usado por ele. Sei que não é algo sobrenatural, mas é no mínimo atípico. Obrigada, Ana, e que Deus abençoe você e sua família. Um beijo pra você, muito obrigada. Gente, que legal ela chegar, falar, parece que a gata escutou e a gata falou, não, tudo bem, eu vou arranjar um peixinho pra ela. Aí ela foi lá, eu sei lá, de uma pessoa que tá preparando que eu tô sentindo o cheiro. Foi lá, dá licença, deixa eu pegar um pedacinho aqui. E deixou lá, trouxe na boca o peixinho limpo já. O materializou. Que legal, gente. Ai, que gatinha fofa. Trouxe o peixe pra moça. Mocinha, então, tá com a vontade aqui de comer um. Ai, ai, que legal. A minha gata só traz lagarto, mariposa e isso só. Pra brincar. Não, traz de presentinho, assim, ela traz aqui dentro às vezes. Barata também ela traz, mas eu não como. Nem barata, nem lagarto, nem mariposa. Não, mas foi um evento, assim, especial, né? Por isso que a gatinha trouxe ali um peixinho. Que legal, gente. Muito legal.
Beleza, deixa eu ver. Já abri o outro aqui? Abri. Pra gente ler. Aqui, ó, o proibidão de hoje. Fechou. O pato preto. O pato preto, o pato preto, o pato preto. Parece um trava-língua ou uma música. O pato preto, pato preto, pato preto, pato preto, pato preto. Aqui, ó. O pato preto é o nome do relato. Como vai, Ana? Sou de Manaus, no Amazonas. E tudo aconteceu no dia 24 de fevereiro deste ano, de 2021. Eu trabalhava como agente de portaria em um condomínio. Por coincidência, era meu aniversário. Meu colega e eu estávamos atendendo os visitantes que chegavam sem parar. Nessa noite eu estava um pouco chateado, pois eu não consegui trocar serviço com ninguém para passar o meu aniversário em casa. Mesmo assim, trabalhei normalmente, sem muita conversa com o meu parceiro, que aqui vou chamar de Leandro. Depois que o movimento acabou, já passava da meia-noite quando vimos uma moto dobrar e estacionar. Era mais um delivery. E eu, chateado, falei em voz alta, dentro da guarita. Haja paciência, esse povo não cozinha mais não, é? O Leandro, que é evangélico, disse para eu me acalmar e me preparar para interfonar para o apartamento. Quando o entregador se aproximou do interfone para identificação, ele disse: Boa noite. Desculpa, eu entrei no condomínio errado, perdão, fiquem com Deus. E no mesmo minuto eu soltei um sonoro e o diabo que te carregue, idiota. Meu Deus. Aí você tava puto. Ai, coitadinho. Depois que o motoqueiro saiu do condomínio, eu fui fechar o portão de pedestres. Foi quando eu vi um pato do lado de fora do portão, parado, me olhando. Um pato? Era um pato, todo preto. Eu, no mesmo instante, fiquei sem reação. Eu paralisei de espanto. Um pato? Ali, parado. De onde surgiu aquele pato? De quem será? Estávamos num bairro onde só tem condomínios de luxo. O Leandro saiu e viu o pato também. Ficou tão espantado quanto eu. Então ele pediu para eu sair e tentar pegar o pato, pois poderia ser atropelado por algum carro de morador e se ele fosse para a avenida, correria mais risco de morrer esmagado por algum veículo, né? Então eu saí, mas o pato saiu andando para minha direita. Parecia querer adentrar o condomínio. Ele não se intimidou. Foi quando ele fez uma coisa que me deixou muito assustado. Ele abriu as asas e ficou com elas paradas, abertas, igual como ficam os urubus, sabe? Pois bem, foi assim que ele ficou. O Leandro, vendo aquilo, disse baixinho: Volta para dentro da guarita. Volta de costas. Isso não é um pato. Misericórdia. Aí é que eu ia ficar assim: não é um pato, é o quê? Então... E eu, bem devagar, voltei para a guarita e fechei tudo. De lá de dentro, ficamos observando o pato. Eu peguei meu celular e comecei a filmar ele. Foi quando ele correu de asas abertas e passou pela grade do portão de entrada e começou a voar em direção à primeira torre. Vimos quando ele sumiu em direção ao céu. Meu colega começou a orar o Salmo 91 e eu fui ver o vídeo no meu celular. Mas, Ana, pasme, o meu celular não gravou nada. Não tinha pato nas filmagens. Na mesma hora eu gelei a espinha. Larguei meu celular e sentei muito apavorado. Antes das 5 da manhã, 8 apartamentos da primeira torre ligaram para a portaria, reclamando de batidas nas paredes, nos corredores do quinto e 17º andar. Tudo foi registrado em ocorrência, menos o que tínhamos visto mais cedo naquela noite. E agora que vem a parte sobrenatural. Agora? No dia 26, às 10 da noite, eu fui verificar um barulho que o morador do 18º... agora que eu tô pensando em condomínio de casa, é condomínio de prédio. Então, o condomínio tem mais de uma torre e o pato, então, ele voa. O pato voa. O pato voou em direção
a primeira torre. E foi de lá que vieram as reclamações de batidas. Beleza. Eu fui verificar um barulho que o morador do 18º disse ter ouvido no corredor daquele andar. Quando estava me aproximando do elevador de serviço, eu olhei para o fim do corredor. E lá estava ele de novo. Gente, o Pato Preto estava ali parado, me olhando. Eu rapidamente fechei os olhos e comecei a rezar o Pai Nosso. Mas ao abrir os olhos, o pato continuava lá, parado e me olhando. Me aproximei devagar do elevador, mas para o meu azar, o mesmo estava parado no 5º andar e travado. A única saída era entrar no banheiro à minha direita e me trancar lá. Corri rapidamente, abri a porta, entrei e me tranquei no banheiro. Passados uns 2 minutos, eu ouvi o elevador descer. E pensando ser alguém, abri a porta do banheiro. Olhei para o fim do corredor e o Pato Preto tinha sumido. Bom. Tinha sumido. Quando olhei para o elevador... meu Deus. Quando eu olhei para o elevador, o elevador. Achei que o pato estava dentro do elevador. Quando olhei para o elevador, ele já estava chegando no térreo. Mas ao abrir a porta, não tinha pessoas dentro. E sim o Pato Preto. Peraí, o Pato Preto estava dentro do elevador mesmo? Ana, eu saí correndo, desembestado, tropeçando em tudo. Caí umas 3 vezes no jardim até chegar na guarita, onde o Leandro estava. Eu nem olhei para ele, eu peguei minha mochila e vazei daquele lugar. Infelizmente, eu perdi o emprego por abandono de posto. Mas já estou trabalhando de novo. Ainda hoje eu penso naquele Pato Preto. O que seria ele? Por que ele estava ali? Por que ele apareceu naquela noite? Acreditem ou não, isso realmente aconteceu. Se alguém já viveu algo parecido ou tem alguma explicação para o que aconteceu, eu agradeço de coração se compartilhar. Beijos, fiquem com Deus. Será que porque você falou do capeta, o diabo que te carrega, e aí ele apareceu em forma de pato? Assim, podia ser um cachorro preto, um pato! Nunca vi assim aparecer, mas que foi estranho. Foi, gente. Tá, o pato, ele abre talvez as aves, não sei, em geral, elas abram as asas para tentar intimidar, para parecer maior e intimidar o inimigo, né? Quando eles vão brigar, tudo, tipo, tá vendo? Eu sou grandão, sou grandão, sou grandão. Então, como ele tava querendo pegar o pato, ele falou, opa, aqui não. Sabe que quando eles se armam assim, né? Os bichos. Mas daí até o pato. Coincidência do pato voar para a primeira torre. Logo em seguida, vir vários chamados de lá, falando que estão escutando barulhos de batida na parede, não sei o quê. E depois encontrar esse pato dentro. O pato voou e entrou no prédio, por a janela de algum morador? E ficou andando lá, batendo. Peraí, o elevador, então, ele chegou no andar. E a hora que ele tava indo, o pato é que acionou ele pra descer, alguma coisa assim. Ele tava dentro. Não sei, esse pato é estranho. Se alguém souber, será que era uma personificação de alguma entidade? Em forma de pato ali? Não sei, gente. Vai saber, né? Eu, hein? Perdeu até o emprego, mas não volto a ver esse pato, não. Credo. E aí, tá gostando dos relatos? Então o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Último relato da noite, não desrespeite os espíritos. Vamos lá, cadê? Só andar aqui. Ai, gente, vamos lá. Boa noite, Ana e assombrados. O relato a seguir foi algo que me assustou e me assusta muito até hoje. Com certeza foi uma bela de uma lição sobre nunca desafiar o que não conhecemos ou enxergamos. Sem mais enrolação, vou começar o relato, pode ler despreocupada, pois todos os nomes já estão trocados.
Me chamo Fulana, tenho 28 anos, mas esse fato aconteceu no ano de 2018. Eu sou casada, tenho 2 filhos, porém o relato de hoje envolve meu marido e meu filho mais novo, que hoje tem 2 aninhos, mas no dia do ocorrido tinha por volta de 7 ou 8 meses. Eu não sei de quando é esse relato. Bom, sabe, Ana, eu sou médium no geral. Eu sou médium. No geral, eu vejo, sinto e escuto os espíritos. Eu acho que sempre fui assim. Então, meio que é rotineiro ter algum contato. É meio rotineiro ter algum contato. Lógico que algumas das experiências que tive foram assustadoras, mas tento levar numa boa. Dito isso, meu marido é aquele tipo de pessoa que não vê e nem sente nada. E isso não seria problema se ele não tivesse sido tão desrespeitoso. Eu me lembro de estarmos na cozinha conversando. Eu estava falando sobre alguns fatos assustadores que estavam acontecendo na nossa antiga casa e o meu filho, que vou chamar aqui de Renato, estava engatinhando próximo da gente. Quando do nada o meu marido começou a xingar e falar que os espíritos não existem, que isso era coisa da minha cabeça, que o que eu via, se existia, era um filho de uma mãe, e começou a falar vários palavrões, e começou a desafiar, sabe? E ele falou, e se tem algo, por que não se mostra de verdade? Não se mostra porque é um bundão. Se existe mesmo, prova para mim. Ana, eu nessa hora já estava me tremendo toda e pedindo para ele parar com aquilo, mas ele não parou. De repente, Ana, e assombrados, o meu filho pequeno começou a se engasgar. Eu corri para socorrê-lo e ele não parava. Eu não conseguia desengasgar ele, sabe? Até que eu enfiei a mão na boca dele, quase próximo da garganta, eu achei uma coisa. Estava no formato de uma bola e era preta. Nossa, é perigoso pôr o dedo na garganta. Era uma bola, parecia que era preta. Nem preciso dizer que eu me assustei, até porque a minha casa estava limpa, não tinha nada no chão. E meu marido ficou assustado também, mas isso não foi tudo que eu fiz. Mas isso não foi tudo. Eu fiquei pensativa de onde veio aquilo. Então você conseguiu tirar da boca dele? Era uma bola preta, é isso? Conseguiu tirar? Eu fiquei pensativa de onde veio aquilo e num misto de raiva e de medo, decidi pegar aquilo e ver o que era. Aí conseguiu pegar isso e pasmem, era o cabo de um tomate. Eu não sei se vocês já viram um tomate no pé. Ele tem aquele matinho em cima dele e o que estava engasgando o meu filho era aquilo. Estava totalmente dobrado. Eu desdobrei ele todo. Nunca me assustei como me assustei naquele dia, até porque fazia vários meses que eu nem comprava tomate. O chão de casa estava bem limpo e tudo isso aconteceu depois que o meu marido começou a desafiar o que ele não via. Eu não preciso dizer que ele se assustou, mas ficou bravo, né? Eu então falei mais que a boca para ele. A grande pergunta que ficou foi: os espíritos podem materializar as coisas assim? Por que fazer isso logo com meu filho, que era um bebê? Não fez nada direto para o meu marido porque ele não vê? Ou foi para podermos, digamos, inferiorizá-lo, mostrando que ele não pode fazer nada? Se eles realmente quiserem atuar, vamos dizer assim, ele não pode fazer nada, você ficaria incapaz numa situação, ou atingindo aquele que mais ama, né? Sei lá. Mas espírito. Ficou bravo também, né? A única coisa que sei é que depois disso ele nunca mais falou, nem desrespeitou aquilo que ele não vê ou sente, até porque, assombrados, o fato de não vermos não quer dizer que o fato de não vermos não quer dizer que eles não estão ao nosso redor. Obrigada por ler o meu relato e eu tenho muitos outros. Beijos. Um beijo para você, muito obrigada. A gente não pode desafiar e desrespeitar
Opa, peraí. Aqui. Essas coisas, sabe? Se você não acredita, só não acredite. E pronto. Não precisa desrespeitar. Bom, coisinha de um tomate, realmente, da onde apareceu, né? Caiu de algum lugar, ele pegou, materializou na garganta dele, credo. Hein? A cadeira que trazia o mal para minha casa. Olha lá. Acho que é uma moça. Olá, assombrados, não precisa mudar os nomes. Precisa sim! Deixa eu só bater o olho. Se tiver muito nome... Não, mas não tem. Bom, acompanho o canal de vocês há muito tempo. Sou fãzona de vocês. Atualmente moro em Piracicaba, interior de São Paulo. Acho que você conhece muito bem, né, Ana? Conheço sim, Pira. Beijo pra galera de Piracicaba. Mas quando começou os fenômenos em casa, eu morava em Igaraçu do Tietê, ao lado de Barra Bonita, também interior de São Paulo. Meu pai é daqueles colecionadores de tranqueira, sabe? E na época ele trabalhava em São Paulo, capital. E lá é de costume que escritórios joguem coisas novas no lixo e tudo mais, né? E meu pai viu uma cadeira dessas de escritório e levou para minha casa, em Iguaçu. Desde pequena eu sinto presença, energia ruim e até mesmo sinto pessoas já falecidas tentando pedir ajuda. Isso eu conto em outro relato. Enfim, na noite em que meu pai trouxe a bendita cadeira, ela ficou exposta no meu quarto, em frente ao computador. Naquela noite, Ana, eu estava sonhando, mas parecia que eu tinha saído do meu corpo e estava me vendo deitada e vendo o meu quarto todo de lá de cima. No meu sonho, havia uma mulher todinha de preto. Ela era negra, com um sorriso exagerado. Ela girava demais nessa cadeira, rindo demais com os gritos demoníacos. Lembro perfeitamente até hoje. E olha que faz uns 4 anos. Depois disso, meu pai sofreu 3 acidentes, sendo um que uma carreta quase o atropelou e outro que ele voou de moto na estrada. Não conseguia mais dormir no meu quarto. As coisas não davam mais certo e em casa a gente só brigava, assim, continuamente. Mudamos para Piracicaba. Aí que as coisas pioraram. Eu passei a ver a mulher em todos os lugares. Às vezes sentia chegando em mim por trás. Outra vez acordei de madrugada e vi essa mulher ao meu lado. Sonhos contínuos com ela tentando me matar. Até que numa segunda-feira, na semana do dia 10 de março, lembro porque era aniversário da minha mãe, eu estava em aula e comentei com uma amiga que estava com uma gripe chatinha e queria ir embora mais cedo. Cheguei em casa, em questão de umas 2 horas, eu já estava na cama, fraca, não conseguia comer, tudo que eu comia eu vomitava. Passei assim até na terça. Na quarta de dia eu fiquei bem o dia todo. Quando deu umas 7:30 da noite, Ana, eu desabei. Vomitei demais, desmaiei e acordei 00:30 com a minha mãe pedindo socorro pro vizinho. Cheguei no hospital e só vomitava uma espuma verde. Ok, o pior começa quando cheguei na sala do médico. Ele afirmava que eu estava grávida porque ele sentia algo na minha barriga. Ele tinha a total certeza. Eu lembro que ele me levou para tomar soro e ao sair da sala, eu caí, fiquei de cadeira de rodas. Passando no corredor, eu não via ninguém, só uma luz branca e essa mulher rindo de mim. Detalhe, no primeiro exame de diabetes que fizeram, Ana, deu 170, tem ideia? No segundo que fiz pela madrugada, deu 50. Depois que conversei com uma amiga da minha mãe, que é médium,
Ela disse que isso é energia espiritual que estava comigo. Enfim, eu me via, parecia que eu estava fora do meu corpo. Só conseguia ouvir os médicos gritando: corre que ela tá morrendo! E minha mãe chorando. Lembro de acordar umas 2 da manhã com a lembrança de um sonho que tive com meu avô. Ele cuidava de mim. Eu deitava no colo dele e ele falava: o vô tá aqui. Eu tô cuidando de você. Nada vai te fazer mal. E depois disso eu acordei como se não tivesse nada, mas com um estômago ruim. No outro dia, o médico constatou que não era bebê nenhum na minha barriga, e sim uma bola com remédios que não tinham sido dissolvidos. Uns dias depois, estava indo para a cozinha de casa quando senti uma força me empurrando contra a escada. Saí correndo e vim rezar. Sentia algo segurando minha perna. Desabei em lágrimas. Após isso, comentei com a minha avó, que me deu água benta e me fez passar na cadeira e jogar. Após isso, comentei com a minha avó, que me deu água benta e me fez passar a água benta na cadeira e jogar fora. Passei a água benta e colocamos um ramo benzido na entrada de casa. Uma coisa que não comentei é que eu e meu namorado brigávamos demais. Bom, quando tirei a cadeira do lugar e joguei, ficou uma luz preta no chão. Mas de imediato nos deu uma paz gigante. Passei a me dar bem com meus pais e meu namorado. Consegui muitas coisas positivas em minha vida. Pessoal, nunca aceitem ou peguem coisas usadas que vocês não sabem de onde veio. A maldade está em todo lugar. Mateus, Ana, bebês mais lindos deste Uni, fiquem com Deus e um grande beijo a você e sua família, que Deus abençoe vocês sempre, muito sucesso. Muito obrigada, um beijo. Então, tem um relato que eu contei do espelho também, que a moça, ela estava indo tocar lá num casamento, numa chácara, não sei, e quando ela chegou, ela viu assim no lixão, na frente da chácara, um espelho grande, lindo. Ela falou, espelho lindo, que tinha um trincadinho embaixo assim, mas estavam jogando fora. Falou, vou levar para casa. Levou e as coisas começaram a acontecer também. Teve que se desfazer desse espelho, que também trouxe coisas. Interessante, né? Mesmo assim, eu amo antiquário. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.